Muito obrigada. Mais uma vez, bom dia a todos e todas que nos assistem. Meus cumprimentos especial ao Sindicato do Estado, dos Enfermeiros do Estado de São Paulo, por ter nos dado esse honroso convite de participar deste segundo evento científico e internacional. Saudar a todos que virtualmente compõem esta mesa e, mais uma vez, dizer da minha grata satisfação. Quero também destacar que a fala de quem me antecedeu, por si só, já seria o suficiente para se fazer um debate sobre o tema, uma vez que aponta vários aspectos que passam por esta profissão. Eu, na minha trajetória de vida profissional, há 50 anos, né, poderia resumir e dizer de que a enfermagem que conheci na década de 70, hoje, ela é uma outra enfermagem. Mas a Andresa destacou algo que é fundamental em qualquer carreira, né? Em qualquer indivíduo, em qualquer cidadão. Começa a sua fala dando destaque para a questão do empoderamento. Empoderamento e protagonismo, né, têm semelhanças, porque a gente precisa, antes de tudo, se empoderar enquanto cidadão, né, que dá condução à sua própria vida. E deve se ponderar também enquanto profissional, que vai dar um direcionamento à sua carreira. Ter consciência do seu papel de transformar e impactar a vida das pessoas a partir do trabalho, também é preciso se empoderar e ser protagonista, para poder atingirmos os nossos objetivos, que é o cuidado com a vida. Também precisamos se empoderar para poder explorar as oportunidades da vida e enfrentar os medos da profissão, que são muitos. Então, isso é preciso ser protagonista. Ser criativo, que é uma das coisas que a todo momento o trabalhador e o profissional de enfermagem é desafiado. E ter facilidade de relacionamento, porque lidamos com os iguais e lidamos com os diferentes dentro de uma mesma equipe. Por isso, precisamos empoderar-se de uma série de fatores e valores que são fundamentais para a transformação da nossa profissão, do nosso conhecimento, do nosso agir, do nosso pensar individual e no coletivo. Eu, enquanto Associação Brasileira de Enfermagem, eu penso que não poderia deixar esta oportunidade de falar um pouco da trajetória histórica desta entidade e que, com certeza, muito contribuiu e continua contribuindo para a transformação da nossa prática profissional. E aí, no seu histórico de 95 anos de existência,
a gente poderia remeter a história aos idos dos anos de 1890 a 1923, que é quando a profissão começa a se institucionalizar como profissão. Isto não é pouco tempo. Dentro de um modelo ainda, um modelo francês, até 1923, porque em 1890 a gente tem a criação da primeira escola de enfermagem, que é na cidade do Rio de Janeiro, hoje é Unirio. E em 1923, a gente tem, dentro do modelo Nightingale, a escola de enfermagem Ana Nery, que serviria de padrão para o ensino de enfermagem dentro do país. Então, de 1890 a 1923, nós já estávamos dizendo a que viríamos. Por que é importante a gente falar dessa trajetória histórica da profissão? Porque quando a gente fala das organizações políticas, a gente tem que se remeter, né, ao tempo histórico, porque exatamente em 1926, quando se forma a primeira turma da escola Ana Nery, é que surge a ideia de criar uma associação de ex-alunas. E o que isso tem a ver com o tema que a gente está falando? Porque exatamente nesta data é que se pensa em dar organicidade a partir do conhecimento, do empoderamento e da necessidade de ter uma representação que fale pelos trabalhadores e trabalhadoras da enfermagem. E é aí que surge a Associação Brasileira de Enfermagem, em 1926. Portanto, esta entidade, que volto a dizer que tem 95 anos de existência, ela já surge com uma definição, com uma finalidade precípua, que era a questão do desenvolvimento científico e político da categoria, coisa que vem fazendo até os dias de hoje. Entretanto, nesse período da sua trajetória, da sua existência, desde 1926, um grupo de enfermeiros entendeu de que as necessidades da enfermagem iam para além daquilo que a BEM sempre teve como protagonismo e como finalidade, que é a formação, a pesquisa, o ensino, o desenvolvimento político e cultural da enfermagem. E nos idos de 1946, entendeu
de que a Associação Brasileira de Enfermagem, apesar de estar no centro do poder, que era o estado da Guanabara, ela teria que estar presente em todo o país. Criou sua rede, a primeira se deu em 1946, e hoje, dentro do modelo político, administrativo e político adotado, ela está em todos os estados da federação. Mas voltando para a década de 1946 até a década de 70, a Associação Brasileira entendeu de que a defesa do trabalhador, das questões que envolvia a regulação do trabalho, deveria estar em outro nível de organização política. E depois de muitas idas e vindas por um grupo de enfermeiros designados pela presidência que estava à época, de muitas articulações e conversa nos ministérios do Trabalho e da Previdência Social, Saúde e Educação, conseguiu elaborar um projeto, criou a Lei 5.905 de 1973, que cria o sistema COFEM-COREM, tirando de si essa responsabilidade que também estava agrupado às suas finalidades, que era de dar conta dos aspectos que envolviam diretamente a prática profissional. Isso nos chama atenção mais uma vez, para o tema, porque a gente precisava e precisa de ter profissionais empoderados, capacitados, competentes, com atitude, para demonstrar para as autoridades constituídas a importância dessa categoria profissional e a sua necessidade de se manter dentro de um contexto político de uma nação. E o que é que a BEM continuou fazendo? Exatamente ao que ela se propôs. A representação científica e política da categoria. De que modo? Contribuindo naquilo que ela elegeu como fundamental para a transformação da prática. O ensino, a pesquisa e o desenvolvimento cultural. Através do ensino e da pesquisa, nós firmamos e defendemos junto às autoridades de que enfermagem não era uma atividade ocupacional, mas sim uma prática técnico e científica. E, para isso, vencemos várias etapas para demonstrar de que teríamos que ter normas, princípios que norteassem a formação do profissional enfermeiro. E as diretrizes curriculares estão aí. Isso só foi exatamente possível por sermos protagonista
de uma prática que é construir a formação dos profissionais de enfermagem, visando o seu desenvolvimento político e social. Os espaços onde essas coisas se dão é nos projetos que a gente tem que estar atento para mudar, nas áreas da ciência, nas áreas da tecnologia e da inovação, voltados para organização, que isso é fundamental, para preservação, para disseminação e o acesso ao conhecimento em saúde, e a associação de ideias através de muitos eventos que são realizados pelas organizações políticas e sociais da enfermagem. E este evento aqui hoje é uma prova disso. Né? É uma entidade social que busca realizar um evento de caráter científico e que está nos permitindo essa troca de conhecimento, essa troca de saberes, enquanto uma ação transformadora, porque temos um equívoco de que o enfermeiro que está ou o trabalhador que está nas organizações sindicais necessariamente não precisa de ter conhecimento científico para desenvolver esta prática. É um ledo engano. Há uma série de questões que envolvem a vida desse indivíduo no trabalho e que, sem o embasamento científico, não temos como defender uma lógica da valorização do trabalho, dos problemas que acometem o adoecimento no trabalho, das questões que envolvem a segurança do trabalhador. Então, temos muita clareza da importância desta atividade que hoje o Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo, na sua segunda edição, está desenvolvendo. Sônia, 8 minutos. Em razão disto, entendemos que o Brasil ele se apresenta como um celeiro na formação dos profissionais de enfermagem, cujo o cuidado ao ser humano ele tem sido ensinado e praticado diante das necessidades do indivíduo e da sociedade, para que possam atuar em diferentes cenários da prática de saúde. E a pandemia está aí. Foi mais um desafio para a enfermagem, que, em tempo recorde, teve que se apropriar de um conhecimento para melhor atender ao cidadão, ao indivíduo e à coletividade diante de um vírus desconhecido por toda a comunidade científica. E a enfermagem, como o grupo que estava de frente, era o que mais vulnerável estava a todos os índices de riscos e de contaminação
no cuidado e na prevenção em relação ao Covid-19. Isso é só uma prova do quanto somos importantes e temos que ser protagonistas da nossa vida e da nossa carreira. E o conhecimento, ele é fundamental. Para finalizar, eu quero dizer que a manutenção da política de desenvolvimento e a construção do amanhã envolve a participação efetiva de todos os trabalhadores, de todos os colaboradores da saúde, de todas as instituições de ensino e serviço e de todos os trabalhadores da enfermagem, que precisa se ver como parte integrante de uma sociedade civil organizada. Quando a gente tiver consciência disto, que é um dos nossos maiores entraves que enfrentamos no contingente de trabalhadores de enfermagem, e poderíamos listar aqui uma série de fatores determinantes, as condições socioeconômicas, as nossas origens, o fato de ser mulher, uma profissão eminentemente feminina, uma profissão majoritariamente de negros e pardos, uma profissão com baixos salários, em condições precárias de trabalho, muitas das vezes tripla jornada, pelo fato, inclusive, de mulheres acumulando atividades de trabalho e atividades domésticas, não nos permite avançar e vivenciar e se empoderar da nossa condição de cidadão, que tem que influenciar nas políticas específicas que sejam transformadoras da nossa prática profissional e social. E, com isto, volto a dizer, a Associação Brasileira de Enfermagem, naquilo que ela pode contribuir a partir das suas finalidades, ela vem buscando cada vez mais assumir esse seu papel de protagonista no campo da formação, numa perspectiva de que a gente possa ter cada vez mais uma enfermagem respeitada, valorizada e com vasto conhecimento da sua prática em saúde, da sua prática social. Muito obrigada pela oportunidade. Coloco-me à disposição para os esclarecimentos que forem necessários.